Bom, meus amigos, muitas pessoas que conviveram com o profeta José Smith deixaram um relato de seu caráter, sua personalidade para nós. E nesse vídeo eu quero ler alguns desses depoimentos, alguns desses relatos de pessoas que faziam parte da vida do profeta José Smith. Vamos começar com Parley P. Pratt. Quem era Parley P. Pratt? Era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, de 1835 a 1857. Olha o que ele disse. Abre aspas. O presidente José Smith era pessoalmente alto e bem constituído, forte e ativo. Tinha pele clara, cabelos claros, olhos azuis, pouca barba e uma expressão que lhe era muito peculiar. Seu rosto era sempre afável, de feições suaves, irradiando inteligência e benevolência. Isso tudo mesclado a um olhar interessado e um sorriso natural ou de alegria, inteiramente isento de qualquer reserva ou afetado à seriedade. E havia algo em seu olhar sereno, firme e penetrante, como se ele quisesse penetrar o mais profundo abismo do coração humano, contemplar a eternidade, penetrar os céus e compreender todos os mundos. Ele possuía uma nobre ousadia e independência de caráter. Seus modos eram afáveis e familiares. Sua repreensão, terrível como a do leão. Sua benevolência, ilimitada como o oceano. Sua inteligência, universal. Esse foi o depoimento de Parley P. Pratt. Eu tenho também aqui da Emmeline B. Wells. Quem que era Emmeline B. Wells? A presidente-geral da Sociedade de Socorro do ano de 1910 a 1921. Como que ela contou sobre o José Smith? Abre aspas. Testifico que ele foi o maior homem e o maior profeta e a maior personalidade desta geração. O maior, sinto-me seguro em dizer, desde a época do Salvador. Olha que a Emmeline diz. Sua aparência majestosa era algo maravilhoso. Parecia ser muito mais alto e mais forte do que era. Talvez muito tenham visto homens com esse porte quando se erguem e andam. Assim era o profeta Joseph. Não há gravuras dele, pelo que sei, que se comparem com a beleza e majestade de sua presença. O que contou foi a Emmeline B. Wells. E John Needham? Quem era John Needham? John Needham era um converso inglês antigo, um antigo converso inglês. Ele relatou, abre aspas, José Smith era um grande homem, um homem de princípios, um homem franco e honesto. Não era um sujeito falsamente piedoso, muito pelo contrário. Na verdade, alguns caíram por ele ser um homem tão franco, direto e alegre, mas isso me fazia amá-lo ainda mais. John Needham escreveu isso. E o John Bernicel? Quem era John Bernicel? John Bernicel era um médico que ficou hospedado lá em Nauvoo, na casa do José Smith e M. Smith, por vários meses, de 1843 a 1844. Olha o que ele relatou, John Bernicel, abre aspas. José Smith é por natureza um homem de fortes poderes mentais e possui muita energia e decisão de caráter, grande perspicácia e um profundo conhecimento da natureza humana. É um homem de juízo tranquilo, ampla visão e eminentemente notável por seu amor à justiça. É bondoso e prestativo, generoso e benevolente, sociável e alegre. E possui uma mente de caráter contemplativo e ponderado. É honesto, franco, destemido e independente. É tão isento de dissimulações. Sabe o que são dissimulações? Falsas aparências são as dissimulações. Quanto o homem poderia ser? José Smith não tinha, ele não dissimulava nada. Como mestre religioso, bem como homem, é imensamente amado por seu povo. Fecha aspas, ponto. Esse foi o relato de John Bernicel. Após conhecer José Smith, como as pessoas reagiam? Como era a reação das pessoas? Vamos ver Mary
Alice Canon Lambert, que disse, abre aspas, o amor que os santos tinham por ele era inexprimível. Eles teriam dado de boa vontade a própria vida por ele. Quando ele falava, todas as tarefas eram postas de lado para que pudesse ouvir suas palavras. Não era um homem comum. Tanto santos quanto pecadores sentiam e reconheciam o poder e a influência que ele tinha consigo. Era impossível conhecê-lo e não ficar impressionado com a força de sua personalidade e influência. Quem falou isso foi Mary Alice Canon Lambert. E o William Clayton, você sabe quem foi o William Clayton? O secretário, um converso inglês, mas o secretário particular do profeta José Smith. Olha o que ele disse, abre aspas, quanto mais estou com ele, mais o amo. Quanto mais o conheço, mais confiança tenho nele, fecha aspas. William Clayton falou. Vou contar uma experiência que o profeta José Smith passou, contada pela mãe dele, a Lucy Mack Smith. Certo dia, o profeta estava visitando a casa de seus pais, aonde? Em Far West, quando um grupo de milicianos armados entraram e anunciaram que tinham ido lá para matá-lo por um crime do qual ele fora acusado. Lucy Mack Smith, a mãe do profeta, descreve o dom pacificador do profeta. Abre aspas. José os encarou com um sorriso muito cordial e apertou a mão de cada um deles de uma forma que os convenceu de que ele não era um criminoso foragido, nem um hipócrita acovardado. Eles ficaram ali parados, olhando para ele, como se tivessem visto um fantasma. Olha que interessante. José sentou-se e começou a conversar com eles, explicando o ponto de vista e os sentimentos do povo que eles chamavam de Mormon. O que havia acontecido com eles e o tratamento que tinham recebido de seus inimigos desde o princípio da igreja. Contou que tinham sofrido maldades e calúnia desde que chegaram ao Missouri, mas era um povo que, segundo o seu conhecimento, jamais havia quebrado a lei, mas caso tivessem, estavam prontos para ser julgados pela lei. Depois disso, ele se ergueu e disse, mãe, abre aspas, mãe, acho que vou para casa. Emma está esperando por mim. José Smith disse isso. Com isso, os homens se ergueram rapidamente, dizendo, uma aspa, você não deve ir sozinho, vírgula, pois não é seguro. Ponto. Iremos com você para protegê-lo. Fecha essa uma aspa. Ponto. José agradeceu e partiu com eles. Enquanto eles se ausentaram, o restante dos oficiais ficou junto à porta e ouvia a seguinte conversa entre eles. Lucy relata isso, Primeiro oficial. O que o primeiro oficial falou? Você não sentiu uma coisa esquisita quando o Smith apertou sua mão? Era uma pergunta. Nunca senti isso em minha vida. Ponto. O segundo oficial, uma aspa. Senti como se não quisesse me mover. Eu não arrancaria um fio do cabelo daquele homem por nada nesse mundo. Fecha-se uma aspa, ponto. O terceiro oficial. Uma aspa também. Essa é a última vez que você me vê vindo matar Joe Smith ou qualquer dos Mormons. Fecha essa aspa, ponto. Os homens que foram com meu filho prometeram dissolver a milícia que estava sob suas ordens e voltar para casa, dizendo que se ele precisasse deles, eles voltariam e o seguiriam para qualquer lugar. A inteligência e oratória de José Smith. Vamos ver sobre a inteligência e oratória de José Smith. Ele tem uma inteligência e uma oratória. Orson Spencer, que era um ministro batista, Orson Spencer, ministro batista que se filiou à igreja no ano de 1841, relatou, abre aspas, na doutrina, o senhor Smith é eminentemente fiel às escrituras, ponto. Nunca ouvi negar ou depreciar uma única verdade do Velho e do Novo Testamento, mas sempre ouvi explicar e defendê-las de maneira magistral, sendo ungido por Deus para o propósito de ensinar e aperfeiçoar a igreja. É necessário que ele saiba como colocar em ordem as coisas que precisam ser trazidas à luz, tanto novas como antigas, como um escriba bem instruído.
Esse ofício apostolado, ele parece magnificar com seu toque. Os antigos profetas criam vida e a beleza e o vigor de suas revelações se apresentam com emocionante interesse para todos ouvirem. E o secretário William Clayton contou: tivemos o privilégio de conversar com José Smith Jr., abre aspas, e nos deleitamos com sua companhia. Ele é um homem de bom senso e tem abundante inteligência. Enquanto ouvimos sua conversa, recebemos uma inteligência que expande nossa mente e faz-nos regozijar o coração. Ele é muito afável e se deleita em instruir os santos pobres. Posso conversar com ele tão tranquilamente quanto com você. E quanto a estar disposto a transmitir instruções, ele diz, uma aspa, recebo liberalmente e dou liberalmente, fecha uma aspa. Esse é José Smith e o caráter dele. Gostaram?